Olá! Se você é cristão, provavelmente você acredita que o estudo da Palavra de Deus é algo essencial na caminhada cristã. Ler, estudar e aplicar corretamente a Bíblia em nossa vida é tão importante para o cristão quanto é para o ser humano respirar e comer. Ainda assim, a Bíblia é um livro desafiador, pois possui milhares de anos de distância entre nós e os autores originais da Bíblia, além de uma linguagem muitas vezes complicada de se entender e de se interpretar. É justamente pensando nisso que a equipe do Cristãos Cansados e do Contra a Cultura resolveu fazer um curso todo especial e completo para ajudar você nessa jornada. Este curso está em desenvolvimento e será lançado tão logo fique pronto, mas para que você fique por dentro de todas as novidades e acompanhe o lançamento, faça agora mesmo seu pré-cadastro acessando o site queroentenderabiblia.com.br. Tudo junto, sem acento, queroentenderabiblia.com.br. Muito fácil, né? Através desse curso, você irá descobrir ferramentas adequadas para tirar o máximo de proveito do seu estudo. Você vai aprender a lidar com dicionários, comentários bíblicos, concordâncias, léxicos, várias ferramentas que vão te ajudar muito nessa jornada. Você também vai conhecer os vários estilos literários que compõem a Bíblia e aprender a estudar cada um deles de forma única. Além disso, você vai aprender a reconhecer o contexto e o ponto central de cada passagem ou capítulo bíblico e aprender a aplicá-lo corretamente. Você vai adquirir a habilidade de ler o texto bíblico de uma forma atenta, de uma forma significativa, buscando a realidade histórica, os padrões geográficos, temporais, sociais, seus personagens, a intenção do autor, tudo isso para que você possa encontrar o significado real que de fato vai te transformar à medida que você vai lendo a palavra de Deus. Você também vai aprender a evitar os perigos da interpretação equivocada da Bíblia e de usar presunções, ou seja, de projetar no texto aquilo que ele não diz. Você vai se tornar consistente na sua leitura bíblica como um todo e vai evitar a seletividade de apenas buscar aqueles textos bíblicos que comprovam o que você já acredita. E se você deseja também, você vai aprender a produzir sermões poderosos e também estudos bíblicos baseados em um estudo contundente e coerente da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais vai estar disponível nesse curso completo e acessível que vai mudar, eu tenho certeza, a sua forma de ver a Bíblia, ler e estudar e também aplicá-la na sua vida. Não perca tempo e faça agora mesmo seu pré-cadastro. Ao fazê-lo, você vai receber imediatamente um e-book gratuito já com dicas de como estudar a Bíblia. E você vai ser adicionado agora mesmo em uma lista de transmissão que vai enviar periodicamente outros materiais, dicas de leitura e finalmente, quando o curso estiver pronto, você vai ser o primeiro a saber. Então não perca tempo, acesse queroentenderabiblia.com.br, coloque lá seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e você vai fazer a pré-inscrição para receber todo esse material quando ele estiver pronto. Beleza? Eu te espero lá, fique com Deus e até mais. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente aqui da Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter a sua companhia conosco aqui para a gente estudar e conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Estamos aí nessa temporada toda especial chamada Criaturas da Palavra, falando sobre interpretação bíblica, os desafios aí do texto bíblico, como analisar dentro do seu contexto, língua, cultura. É sempre um desafio, mas é um desafio prazeroso que traz aí grandes recompensas quando a gente se aplica ao texto bíblico, a estudar de forma diligente. E a gente está aqui para tentar auxiliar da melhor forma possível, como a gente puder. A gente sempre traz aqui convidados aí de alto estirpe para contribuir com a gente e nos ajudar a crescermos aí no estudo da palavra. Episódio 211, 8 da nossa temporada dessa série Criaturas da Palavra, e hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis e como a narrativa de Gênesis, a introdução aí da Bíblia nos ajuda a compreendermos melhor a forma como o mundo, a realidade se coloca diante de nós, né? Cada um de nós tem uma visão acerca do mundo, aquilo que a gente chama de cosmovisão, a forma como a gente enxerga, interpreta a realidade. E a Bíblia nos dá uma boa base para a gente enxergar, pelo menos da forma bíblica, obviamente, né? Como as coisas funcionam, como a gente interpreta essas coisas e como a gente traz isso para a nossa realidade. E para ajudar a conversar sobre esse assunto hoje, ele que você já conhece, já figura carimbada aí do programa, Rony Tavares. Beleza, Rony? E aí, beleza?
Prazer ter você aqui de novo. O pessoal sempre pede você aqui e a gente faz o possível para trazer. Opa, sempre que der, tamo aí. E participando aí pela primeira vez, alguém aí muito especial, pastor Edson Nunes, pastor da Nova Semente. Bom tempo aí, professor do seminário, hoje está lá na Nova Semente, é isso, né, pastor? Isso, exatamente. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Principalmente ao lado do Rony, que é um ícone. É verdade, esse aí, a credibilidade dele emana sobre nós. Emana, é uma credibilidade pujante. Pujante, é isso aí. O pastor Edson é doutor aí em Antigo Testamento, especificamente nesse estudo da área de Gênesis, das narrativas primordiais aí, é isso mesmo, pastor? Fala um pouquinho pra gente aí sobre sua linha de estudo, de trabalho. Minha pesquisa de doutorado foi sobre Gênesis 1 a 9, né, a narrativa de Gênesis 1 a 9, e um recurso literário chamado personificação. Personificação é quando um elemento teoricamente não pessoal recebe características de pessoalidade, né? E, no caso, a Terra, nos primeiros capítulos de Gênesis, em pelo menos 2 momentos claros, e se a gente levar em conta a aliança com Noé, que a Terra é inclusa também, né? Deus fala que vai fazer uma aliança com a Terra. Então, em 3 momentos importantes, a Terra é personificada. Vale a pena muito acompanhar aí o pastor Edson, a Nova Semente sempre traz bastante conteúdo aí para quem também quer acompanhar de longe, né? Tem, principalmente nesse tempo de quarentena, acho que tem bastante material sendo produzido aí na igreja, né, pastor? Tem, a gente grava os cultos, né? Quer dizer, a gente transmite os cultos de sábado, a gente tem diariamente uma meditação com o nosso time pastoral. A gente produz também um breve comentário de 5, 6 minutos sobre a lição da escola sabatina. E, além disso, tem todo o trabalho que é feito com jovens, com os adolescentes, né, com as lives deles. Tem as lives do time de saúde, da nossa comunidade, que é muito forte no nosso time, que geralmente as lives da saúde são às quintas-feiras, por volta das, acho que 16, 17 horas, por aí. Como é que faz para acompanhar isso aí? É no Instagram da Nova Semente, é só seguir lá, Nova Semente e tal, e você vai receber todas as notificações, né? É isso aí, você vai se inscrever lá, assinar, enfim, essas coisas que os jovens hoje em dia fazem, né? YouTubers. YouTubers, teens. Digital influencers. Nossa, é muita coisa, cara. Eu não consigo acompanhar isso aí, não. Eu sou da época de Gênesis. Boa. Da época do papiro ali. É, isso aí. Muito bem. Indo então para o tema mais específico aqui de estudo dessa semana, né? A gente vai, na verdade, dividir esse estudo em 2 partes. Essa semana e semana que vem vai ser mais ou menos em cima desse assunto. E o guia de estudo ele vem trabalhando bastante sobre essa questão de como Gênesis é fundamental para a formação das doutrinas bíblicas, para o entendimento geral e da interpretação geral da Bíblia como um todo, né? Gênesis ele vai te dar a base, a introdução. Então, como toda grande obra literária ou outras coisas correlatas, você precisa de uma introdução, né? Você precisa das bases, das premissas que vão te dar o direcionamento de para onde aquela coisa vai. Quando a gente aborda a leitura bíblica, iniciando ali o processo, que importância que Gênesis vai ter na formação dessa lente que a gente vai usar para poder interpretar o restante das escrituras? Hoje em dia, né, falar de livro, talvez nem todos leiam muito, né? Mas quando você fala de filme ou de série, o pessoal entende melhor, né? Qualquer boa narrativa de filme ou de livro ou de série, você tem a apresentação dos personagens nos primeiros momentos, né? O personagem principal geralmente é apresentado ali no início e tal, e algumas características desses personagens são apresentadas que com certeza vão ser usadas durante a trama, né? Eu lembro, por exemplo, um filme engraçado, e a capa do filme era o nome de um ator, que agora eu não lembro o nome do ator, mas era um desses atores super famosos, assim, e aí o filme começava e ele morria, tipo, na segunda cena. E o filme todo era sem ele, né? Então, basicamente, você clicava ali, você começava a ver o filme, morreu, você desligava o filme, que adianta, né? O cara morreu já no início, não faz o menor sentido. Mas se você entra no meio do filme e não pegou, sei lá, os 10, 15 minutos iniciais, você vai ser aquele tio do churrasco chato, né? Vai ficar, e aí, o que tá acontecendo? Quem que é esse cara? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo e tal? E aí você perde toda a graça não só dos personagens, mas da trama também, do enredo, de tudo que tá se desenrolando aí. Bem simplificando bastante, o Gênesis é o primeiro capítulo, é o início, é a base de tudo. Se você não pegou isso daí, depois você vai ficar perguntando por que as coisas acontecem daquele jeito, né? E muitas das discussões que vão vir depois, elas começaram em Gênesis e tem até, vamos dizer assim, a solução no estudo do livro de Gênesis.
para a pessoa que está agora abordando a Bíblia, ela quer começar a ler a Bíblia, geralmente, assim, nas nossas igrejas, né, ou nos nossos grupos religiosos, a gente fala assim, não, começa pelos evangelhos que é mais fácil. Só que é um desafio tanto você começar pelos evangelhos, né, se você não tem essa familiaridade. Pra gente que acho que cresceu ouvindo historinha bíblica, né, no jardim da infância e tudo mais, a gente ainda até tem um pouco de background, mas alguém que está abordando a Bíblia agora, ele não conhece esse universo expandido da Bíblia, digamos assim, né, você começar pelos evangelhos, você vai ter um pouco de dificuldade, talvez, né. A gente fala começa pelos evangelhos porque tem muitas discussões nos evangelhos que são mais fáceis de você entender na prática, ou você consegue imaginar Jesus discutindo lá com o pessoal, mas se você começa pelos evangelhos, que eu não acho um mau conselho, beleza, comece pelos evangelhos, mas se você começa pelos evangelhos, você vai ter de novo que ler os evangelhos tendo lido o Gênesis antes, alguma hora. Você vai ter que ir e voltar, né? Vai ter que ir e voltar. Nos evangelhos mesmo, tem uma passagem, olha, eu uso tanto essa passagem, eu nem lembro agora qual que é, não lembro se é Mateus 19 ou Mateus 22, quando Jesus comenta sobre o divórcio. Eu acho que esse é um exemplo bom, que Jesus faz todo um raciocínio baseado em Gênesis. Então, basicamente ele vai pegar e falar, olha, Mateus vocês... 19. Mateus 19, né? Obrigado. Então ele vai falar, olha, vocês também, estão aí discutindo, Marcos, a passagem paralela seria Marcos 10 aí? É isso? Então vocês estão aí discutindo tal questão que Moisés falou, mas não era assim no princípio, porque quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, e ele constrói todo um raciocínio, toda uma lógica, partindo da ideia de Gênesis. Então, vamos supor que alguém nunca nem ouviu falar da Bíblia e começou pelos evangelhos, vai ficar perdido nessa hora, né? É importante entender que tudo que é construído da teologia bíblica está fundamentado em Gênesis. É uma base importante. Tem até um livro recente, eu ainda não li, já comprei, mas ainda não tive tempo de ler, que o título do livro é Será que nós realmente precisamos do Novo Testamento? Né? E é o indivíduo cristão argumentando que tudo que a gente precisa saber acerca da vida, da existência, da lei, da obra do Messias, etc., está tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vem para clarificar, para resolver, para dar um sentido mais amplo, talvez, mais profundo, às coisas que já existiam e infelizmente eram mal compreendidas, né? O Rony mencionou Mateus 19, mas também é importante, mas se você for para Mateus 1, por que ele começa com genealogia? Por que ele começa com aquela genealogia? Quem são esses personagens? Tipo, você vai ler e vai ficar perdido, você não vai entender nada. Filho de Adão, filho de Deus. Exatamente, o que ele está fazendo aquilo? Você vai começar o livro de Lucas também, mesma coisa, você vai começar o livro de João, aí que você não vai entender nada. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo era um com Deus, nós vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Não faz sentido se você não entende Gênesis, porque também é uma releitura de Gênesis, né? Ou, digamos assim, uma interpretação de Gênesis em vez de releitura. Então, realmente, se você não tem um conhecimento do Antigo Testamento, você não vai ter fundamento, né? Eu lembro, por exemplo, quando surgiu, né, aquele jogador de futebol, o Robinho dos Santos lá, né, que depois jogou em um monte de time e tal. Aí um dos técnicos falou assim, não, esse menino vai ser um craque se ele aprender os fundamentos. Aí o cara, mas o que são os fundamentos? Não, ele sabe driblar, ele dribla bem e tal, ele é muito, um cara que tem uma agressividade no jogo e tal, mas ele chuta mal com as duas pernas, né? Ele chuta fraquinho, ele não tem noção, ele não tem passe em profundidade, etc e tal, né? Eu lembro de um desses técnicos dando essa entrevista na época. E aí, é basicamente isso se você começar a ler os evangelhos, né? Você vai desenvolver uma ideia, mas você não tem os fundamentos daquilo. Você não sabe passar a bola direito, você não tem noção de profundidade do campo e tal. Então, eu acho que é óbvio que você pode começar a leitura de qualquer lugar, né? Por exemplo, tem gente que lê Salmos. Cara, nunca leu a Bíblia, mas lê Salmos. Aí chega naqueles salmos que a gente chama de imprecatórios, que o salmista fala assim, pega a cabeça das crianças, esmaga nas pedras e tal, e destrói os meus inimigos, Senhor, mata todos eles e tal. Aí o cara vai ler aquilo e fala assim, nossa, mas que pessoal meio bizarro, né? Quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é maravilhoso, mas quando fala lá vamos esmagar os bebês da Babilônia nas pedras e tal, aí fica um pouquinho mais difícil de entender. De fato é um desafio porque, assim, como toda grande obra, né, você precisa entender como aquilo tudo começa. E claro, por exemplo, você vai pegar aí uma trilogia tipo Senhor dos Anéis, você até entende o que está acontecendo por cima ali, mas aí depois vem Prequel, vem o Hobbit, vem não sei o que lá, começa a vir todo um universo por trás, e aí
começa a ganhar camadas, começa a ganhar muito mais entendimento. Você entende que não é só uma história superficial, né? Existe realmente um universo acontecendo ali. E não só dentro desse entendimento do que é o universo bíblico, mas de fato, como é a proposta do guia de estudo, você começa a entender que existem princípios e padrões que vão te orientar a fazer essa jornada, né? A te ajudar a navegar aí nessa história, porque ela não é simplesmente uma história informativa, né? A Bíblia se propõe a ser transformativa, e para isso você precisa de fato ter esses fundamentos, né? Você falou do Robinho aí, eu lembrei da NBA lá, o Tim Duncan, que era um jogador que não era brilhante assim em termos de mega astro, mas ele era apelidado na NBA de Senhor Fundamentos, né? Justamente porque era um cara que ele dominava todos os fundamentos e tá entre os maiores jogadores aí de todos os tempos, porque o cara foi lá no básico de cada coisa. E realmente, hoje você tem o jovem cristão modinha, né? Que é o cara que aprendeu a falar ontem e o cara já quer reinterpretar toda a escritura, jogando fora, assim, anos e séculos e milênios de tradução de 200 e não sei quantas mil pessoas que estão, né, interpretando e discutindo a Bíblia. O cara acordou ontem e falou assim, não, mas esse texto aqui eu tenho uma nova revelação sobre ele. O cara nunca abriu o Antigo Testamento, já quer chegar em Jesus e falou assim, não, porque veja, você tem que usar Jesus para interpretar a Bíblia. Só que você esquece que a Bíblia é que nos apresenta Jesus, né? Não, você ignora tudo isso daí de religião e de tradição, você tem que ir para Jesus. Como se Jesus fosse algo que, né, se materializou na sua frente ontem, no seu Instagram, né? Você deu um like lá e... Você acha que as coisas surgem no momento que você surgiu, né? Você não entende que tem todo um processo que é muito anterior a você, né? E quando eu dei aula de teologia, cara, isso era sintomático, acontecia todo ano. Todo ano alguém resolvia algum texto que nunca tinha sido resolvido, né? Então, um texto super difícil, por exemplo, é o texto do pecado lá de Cão, né? De Cam, que é o filho de Noé, quando diz o texto que ele descobre a nudez do pai, o pai vai lá, o abençoa e tal. Cara, todo ano alguém queria escrever uma monografia sobre esse texto, achando que tinha encontrado a solução final para aquele texto. A mesma coisa em vários outros textos do Novo Testamento, né? Então a gente tem... Eu mesmo passei por isso quando eu tentei entrar no mestrado. Eu queria escrever sobre Cântico dos Cânticos, achando que eu ia ser o primeiro que tinha escrito sobre Cântico dos Cânticos, né? Só que, na verdade, era pura ignorância. Mal sabia eu que todo mundo, ao longo da história, desde antes de Cristo, já escrevia algum tipo de comentário sobre Cântico dos Cânticos. E eu seria um grão de areia num mar gigantesco de comentários de Cântico dos Cânticos. Então, acho que tem a ver não só com o tempo que a gente vive, que é um tempo extremamente antropocêntrico, né, egocêntrico, de uma certa egolatria, mas também é muito fruto da ignorância coletiva que a gente vive atualmente. Quando a gente fala que Gênesis é o fundamento, não é só o fundamento narrativo. Porque você precisa entender que primeiro Deus criou o mundo e depois aconteceu outros fatos. Mas é um fundamento também de lógica das coisas. Então, se você, por exemplo, não acredita que Deus criou o mundo, como você vai acreditar em outras coisas acerca de Deus? Então, a ideia de Deus ter sido aquele que criou todas as coisas, ela é a premissa de várias outras ideias da Bíblia. Uhum. Então, se você... eu não acredito em milagres, eu acho que Deus é um Deus meio distante, assim, ele só usa a natureza. Tá, mas a Bíblia começa com uma afirmação absurda. Deus criou tudo. Deus pegou o caos e criou um mundo dali, né? O pressuposto da criação, ele não é só de narrativa, mas é como estavam falando, né? Ele é de todo o pensamento bíblico. Você precisa começar pensando no que Gênesis está estabelecendo para depois estabelecer outras ideias. Se você vai para pegar a teologia sistemática de Paulo em Romanos, por exemplo, né, que é sistemática, mas ao mesmo tempo é narrativa, ok, o pecado entrou no mundo, mas como assim o pecado entrou no mundo? Então, entrou por meio de Adão. Então, para a gente começar a discutir Jesus, a gente precisa discutir Adão primeiro, né? E aí a ira de Deus se acende no céu. Por quê? Aí criação, criador, criatura, idolatria. Todas essas premissas que Gênesis já está trabalhando desde que o mundo é mundo, literalmente, né? Belo exemplo, Isaac, belo exemplo. Que ele vai discutir fé também a partir da circuncisão, anterior à circuncisão. Enfim, acho que foi um belo exemplo que você usou, o livro de Romanos. Ele vai pegar o evangelho de Jesus Cristo ali, colocar de uma forma mais sistemática, né? Mas puxando todo o Antigo Testamento, né? E é lindo ver como é que ele vai trabalhando isso. Hebreus, por exemplo, acho que também, quando você falou de fé aí, né? Quando ele vai falar de fé, pela fé cremos que o universo veio à existência a partir do nada. Ou seja, a fé já começa ali, você já precisa estabelecer esses parâmetros lá desde o princípio, né? Sem isso, você de fato não... E eu falo assim, mas como o Rony falou, né? Não, eu quero crer na Bíblia, eu quero crer nessa coisa de religião, mas de fato...
para mim a ciência fala mais alto, então eu preciso negar uma das duas coisas, né? Ou eu nego Deus, ou eu nego ciência, ou eu nego a narrativa bíblica, ou eu nego, né? Ainda mais que a gente vive hoje em dia nesse negacionismo científico do caramba, né? Como é que a gente tem essa... Como é que é esse desafio da gente olhar para uma narrativa como a de Gênesis, por exemplo, e enxergar isso pela fé, mas ao mesmo tempo vivendo num mundo, entre aspas, aqui, real, né? Como é que a gente encara esse desafio? O que a gente vê quando a gente pega o texto bíblico e é honesto com ele é que ele não é um texto científico, e isso eu acho que é um pouco que atrapalha a cabeça das pessoas, porque nós nascemos nesse século, nós pensamos como pessoas desse século e a gente desenvolve a nossa cabeça assim, né? É difícil a gente olhar para um texto e não partir dos nossos próprios pressupostos, tentar partir dos pressupostos de quem escreveu o texto. Quando Moisés escreveu o texto, ele não estava pensando no átomo, no Big Bang, ele não tinha esses pressupostos científicos para escrever o texto. Ele não estava preocupado com isso, não era nem o que ele queria. Então tem gente que pega lá a Bíblia, não, vamos provar agora que a Terra é assim, que a Terra é assado, que o universo é assim, que o universo é assado, e começa a olhar no texto bíblico. O que você está fazendo é você tá tentando descascar uma laranja com um macaco de arqueio carro, entendeu? Não é a ferramenta para isso. Não é esse o objetivo pelo qual a Bíblia foi escrita. Isso nem passou pela cabeça do autor quando ele estava escrevendo. Ele não estava preocupado com isso. Então, quando lê a Bíblia, tenta não ficar pensando muito em ciência. Tenta pensar no que o autor estava querendo dizer com aquele texto. Qual que era a preocupação do autor quando ele escreveu aquilo. Isso é muito mais importante. Que se você for pegar Shakespeare para tentar entender a teoria da relatividade, não vai funcionar, né? Exato. Mas é impressionante como não só os ditos ateus ou críticos da Bíblia, mas os próprios religiosos caem nessa falácia e nessa situação que não faz o menor sentido, né? Tem o Rabino Heschel e até o nosso amigo, né, Rony? O Ayrton Deppmann, que é professor na USP aí de física, que o Heschel falava, o Ayrton foi um dos processos dele de se tornar, né, vamos dizer assim, entre aspas, crente, né, foi exatamente essa ideia de que a ciência se preocupa com um reino e a Bíblia se preocupa com outro reino. Né? A ciência está no ramo de explicar como as coisas funcionam, até de uma maneira bem artística em alguns casos, né? Científica, mas também artística. Já a Bíblia está preocupada em entender e explicar as coisas, o propósito das coisas, né? Então, você tentar misturar as duas coisas nem sempre é produtivo. Obviamente, conhecimento científico, de processos, de natureza, ele vai gradativamente aumentando, né? Ele vai gradativamente se ampliando. Então, você querer colocar na Bíblia ou procurar na Bíblia elementos científicos de hoje, de teorias de hoje, de situações de hoje, não faz o menor sentido. É que nem você tentar explicar a Einstein, onde é que está a relatividade em Shakespeare? Onde é que está as 3 leis de Newton em Shakespeare? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas o pessoal gosta de fazer isso daí. Então usa para provar coisas bizarras como a Terra plana, coisas bizarras como escravidão, machismo, feminismo e tal, que são todas pautas de hoje, preocupações de hoje, de uma parcela da nossa sociedade, mas que não refletiam o pensamento daquela época, né? Não refletiam de maneira nenhuma o pensamento daquela época. Eu vejo gente comparando, que até para mim é um dos elementos principais da minha crítica à teologia da libertação, né? Você comparar de uma maneira muito direta, muito quase sem nenhum tipo de reflexão, a escravidão de Israel no Egito com a escravidão dos afrodescendentes nos últimos 600 anos, 500, 600, 700 anos. É diferente. A escravidão dos afrodescendentes é muito mais violenta, muito mais complexa, muito mais bizarra do que a escravidão era no Egito, entendeu? Então não tem linhas de comparação, né? Não tem pontos de ligação. Você até tinha povos na antiguidade que realmente escravizavam de uma maneira violenta, como os afrodescendentes foram escravizados. Mas não a escravidão do Egito é muito diferente, enfim. Então, a minha esposa é historiadora, né? O que eu aprendi com isso é que se existe um pecado em historiografia, é uma coisa chamada anacronismo, que é exatamente o que o Edson está descrevendo aí. É você pegar os valores de uma época e atribuir a outra, né? Sei lá, você olhar para o corte de cabelo de Hitler e falar que ele era emo.
Por exemplo, tô usando um exemplo bizarro que veio na minha cabeça. Aquele bigodinho demodê. Mas é você Muito tentar colocar numa época um valor, uma ideia, um princípio que não existia naquela época. As pessoas estavam fazendo aquelas coisas não pensando nisso que essa outra época está pensando. Quando a Bíblia fala de escravidão, a palavra escravidão já tem uma conotação tão diferente do que hoje a gente tem, tendo passado a história que a gente passou, que a gente tem na Bíblia escravos, porque a própria palavra escravo ela já é difícil, já é uma questão de interpretação, quando é um servo, quando é um escravo, é a mesma palavra ali, porque não tem essa coisa de o escravo é ruim e o empregado é uma coisa boa, não, é tudo misturado. Aí você tem o trabalhador, aí você tem o servo de Abraão, por exemplo, que vai lá atrás de uma esposa para o filho, quando acha agradece a Deus. Que tinha direito à herança de Abraão, inclusive. Que tinha direito à herança, então tipo, é uma relação absurdamente diferente. Esse é só um exemplo que a gente está falando, mas na verdade para você pensar, quando você abre a Bíblia e lê Gênesis, o exercício que você tem que fazer é tentar entender o que o autor estava querendo dizer com aquilo, quais ideias que ele estava tentando rebater quando ele está escrevendo aquilo, qual que é o contexto dele para ele escrever daquele jeito, e não pegar as suas ideias de hoje e falar, não, ele está falando disso aqui, né? A gente pega, por exemplo, uma coisa que não cabe cientificamente. O Sol é criado no quarto dia e a luz é criada no primeiro e já tem dia e noite. Aí fiquei sem embate. Puxa, mas eles não sabiam na época que existia toda essa relação? Será que as pessoas não sabiam? Será que na época que Moisés escreveu, as pessoas não sabiam a relação entre as plantas e o sol, que foram criados no terceiro dia, o sol no quarto? Ele sabia dessa relação, mas não é disso que ele está falando. Ele não está tentando achar uma relação lógica entre todas as coisas. Ele tem uma outra ideia que ele está tentando colocar ali. Não uma explicação lógica de elementos, como funcionam os elementos no mundo, né? Aí acho que tem duas coisas para acrescentar o que o Rony está falando e já dirigir a discussão para o porquê das narrativas, né? Acho que a primeira coisa é um aspecto literário, tá? E a minha opinião também, vocês podem discordar. A gente não tem como descobrir o que o autor queria, né? O que o autor estava planejando. Mas a gente tem como saber o que o texto falou. Né? Então, por isso que o texto é soberano. E acho que a Keila, sua esposa, né, Rony, que eu sou fã também, uma historiadora, uma pessoa fantástica, quando você tenta reconstruir períodos históricos, você sempre vai fazer negativamente. Você aprisionar o texto ao autor ou à época em que ele foi escrito, você também está limitando esse texto. Esse é um primeiro aspecto importante. E o segundo tem tudo a ver com isso, né? Completamente ligado a isso. Que é o seguinte, eu gosto de contar uma historinha, Isaac. Eu vou contar rapidinho. Essa história ela existe em várias culturas de maneira diferente. Talvez vocês conheçam essa história dos cegos, monges cegos que tocam um elefante vendados, né? Ou são cegos, não precisam nem estar vendados, mas enfim. A história que eu conheço é da tradição judaica, escrita por um escritor, né, chamado E.L. Peretz. E ele fala sobre uma cadela que teve 4 filhotes, e aí esses filhotes estão recém-nascidos, a cadela sai para caçar, eles ficam sozinhos. Aí a vela fala, eu vou me acender aqui para esquentar os filhotes, para eles poderem ver e procurarem alguma comida. Aí tinha uma lanterna de 4 cores, aquelas lanternas que cobriam, as que ficam em cima das velas, sabe? Você acende a vela e coloca uma lanterna em cima. E essa lanterna tinha 4 cores. E aí a vela se acende, a lanterna cobre a vela, para a vela não cegar os olhinhos dos cachorrinhos que iam nascer, quer dizer, que estavam abrindo os olhos, estavam recém-nascidos. E aí então o primeiro cachorrinho consegue abrir os olhos e ele fala, bendita seja a luz, porque a luz é amarela. Aí vem o segundo cachorrinho e fala assim, olha, bendita seja a luz, porque a luz é vermelha, eu acho que você não enxergou direito ainda. Aí vem o terceiro e fala assim, não, bendita seja a luz, porque a luz é verde. Aí vem o terceiro e fala, vocês todos estão errados, bendita seja a luz, porque a luz é azul. Aí no final eles começam a discutir, se matam, e essa é a parte sempre que choca as pessoas, né, que os cachorrinhos se matam, e aí no final a cadelinha, a mãe deles volta, e aí vai falar com um deles, né, que ainda estava meio vivo ainda. Meu filho, o que aconteceu? Tal, você pariu, meus irmãos são todos burros, são todos idiotas, porque um falou que a luz era vermelha, outro falou que a luz era verde, outro falou que a luz era amarela, mas eu sei que a luz era azul, e aí ele morre. Então, qual é a moral da história, né? A luz da vela é uma só, mas a gente enxerga através da lanterna.
Então, cada um de nós tem uma experiência de vida, cada um de nós tem um conjunto de valores, de cultura, e embora a gente viva no mesmo país, o Rony foi criado de um jeito, eu fui criado de um jeito, você, Isaac, foi criado de um jeito, lemos livros diferentes, por exemplo, eu nunca li O Hobbit, etc. e tal. A gente assistiu filmes diferentes, a gente teve histórias da família diferentes, enfim, a gente carrega uma bagagem que é a lente com a qual a gente enxerga o mundo. Se a gente não aprender a enxergar, a determinar ou a entender qual é a lente que a gente está usando, então a gente nunca vai conseguir tirar a lente para poder ler o texto de fato, né? Então essa é uma história que eu contava para os meus alunos, para falar sobre interpretação. Isso não significa que cada um vai ter a sua interpretação, porque existe uma vela só, mas significa que você vai ter que aprender a entender qual é a lente que você está usando. É isso aí, o episódio de hoje chega ao fim, o tempo aqui é curto, mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa conversa aí, a gente continua na semana que vem, aqui nesse mesmo espaço. Você pode acessar aí também o canal Cristãos Cansados, lá no YouTube, e você pode assistir o vídeo lá e engajar com a gente lá na conversa, nos comentários, vai ser um prazer receber você. E semana que vem a gente se encontra para continuar essa conversa aqui sobre Gênesis, Cosmovisão e tudo mais, tá bom? Obrigado a todos aí, um forte abraço e a gente se vê.